Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Médios. Antes de passarmos para o conteúdo da aula de hoje, que possamos nos tranquilizar e elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e que possamos nos envolver na sua paz, na sua luz, na sua serenidade, e que possamos estarmos abertos para mais esse aprendizado da noite de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médios, nós estamos no capítulo 27, que fala das contradições e das mistificações. Hoje nós vamos estar concluindo o item 301 e 302, que é o fechamento desse item das contradições. E é interessante nós percebermos que as contradições, elas sempre existiram na história da humanidade e sempre irão existir. Por quê? Vamos lembrar, gente, importante a gente ter clareza que nenhuma doutrina nasce pronta. Ela nasce justamente dessas contradições. E é natural que haja essas contradições, por quê? Para que ela nos leve ao estudo. Porque temos aí a oportunidade de buscarmos, de conhecermos e de nos aprofundarmos para definir o que melhor nos faz. E foi justamente isso que Kardec vem nos apresentar aí em toda a codificação. Mas aqui nós estamos falando do Livro dos Médios. Então é justamente isso que ele vem falar de uma forma natural. Ele apresenta aí todas as questões das contradições como algo natural e que acontece entre nós, que acontece entre os homens. A questão é, as contradições irão sempre existiram e sempre irão existir? Provavelmente sim. Agora, o que nós fazemos com essas contradições? Porque essas contradições, essas diferenças, essas diversidades, elas devem nos levar a um conhecimento e não a questões que vão desencadear vamos dizer assim, não vou dizer guerras, né? Mas em questões que acabam denegrindo as pessoas. Porque a questão das contradições, elas não estão aí para agredir. Mas, como bem colocou Kardec, cada um vai em busca da sua verdade. Vai buscar, através do estudo, compreender o certo do errado. Então, o que me parece é que as contradições, elas sempre vão existir porque fazem parte do crescimento do ser humano e fazem parte do crescimento do espírito, né? Eu estou falando aqui ser humano enquanto nós aqui encarnados, porque somos todos espíritos, e levaremos aquilo que realmente conhecemos, que aprendemos. É isso que nós iremos levar. E é isso que se tornará para nós a nossa verdade ou o nosso conhecimento. E na questão a ser estudada hoje, o ponto principal hoje, o foco,
Kardec está falando da reencarnação. Então, a questão é essa: como pode os espíritos encarnados não defenderem a reencarnação? Ou melhor, por que existem espíritos que dizem que ela existe e outros que não defendem a existência da reencarnação? Interessante a gente pensar. Porque todos nós vamos desencarnar e já desencarnamos aí outras tantas vezes. Então todos passam por esse processo da desencarnação. Mas passar pelo processo de desencarnação não significa que todos os espíritos têm clareza desse fato, têm clareza de onde viemos e para onde iremos. Por quê? Porque há espíritos que ainda estão com ideias muito limitadas, como fala aqui o Espírito de Verdade e como bem coloca Kardec. Porque são espíritos que estão ainda muito ligados ao presente, ou seja, a sua vivência, aquilo que eu estou vivendo hoje. Assim como alguns homens, né? Que não se preocupam mesmo com essas questões. O que vem após a morte, né? O que vem depois do desencarne. E aí, nós entendemos aqui que todos nós, ao desencarnarmos, vamos levar as nossas concepções. Vamos levar, o espírito vai levar suas crenças. E muitas vezes essas crenças são limitantes. Por quê? Porque ainda não aceita que somos iguais. E não aceita ainda que existe a vida após a morte. E que você pode estar voltando, reencarnando novamente. Então, o espírito, alguns espíritos, segundo aqui os relatos, ele até sabe que o espírito vai progredir. Mas de que maneira? Como isso se dá? Então, são questões que ainda são um problema. Talvez lá em 1862, na época de Kardec, muito mais. Hoje já se tem um leque maior de debates, de estudos, de conhecimentos. Porém, por outro lado, houve, né, na época de Kardec, e há ainda esse cuidado de ao difundir, né, a questão da reencarnação. E ela foi difundida gradualmente, porque de acordo com os tempos, com os lugares, com as pessoas, porque nem todos acreditavam. E aí Kardec vai falar, ele dá um exemplo, que Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou. E o próprio Cristo, né, gente, disse muitas coisas que nós só iríamos compreender em gerações futuras, porque ainda não estávamos preparados para compreensão de muitos fatos. E a reencarnação se enquadra em um deles. Então, a reencarnação ela não foi ensinada em todos os países. Por quê? Porque ela coloca, Kardec aqui coloca que em alguns países onde há o preconceito de cor, né, que reina muito forte, onde havia e há, né, ainda aí, na época a escravidão e hoje o poder muito arraigado e ainda muitos costumes. Então tudo isso fazia com que se repelisse
a ideia da reencarnação. Porque, gente, não é fácil um senhor de escravos aceitar que ele um dia pode retornar como escravo e vice-versa. Então, compreender isso e aceitar que um dia ele não vai estar no poder como sempre esteve, é algo ainda que precisa ser trabalhado gradualmente. É isso que Kardec está colocando. E que hoje a gente também percebe que essa ideia da reencarnação ainda há muitas discussões e divergências por parte de algumas pessoas. Falar de reencarnação entre nós que estamos estudando, que estamos na doutrina, é uma coisa. Agora, você falar de reencarnação para outras pessoas que têm outras crenças, isso já é um processo mais delicado. Então, essa unidade, essa questão da reencarnação, para alguns espíritos, é uma ideia muito assustadora, muito monstruosa, porque de repente eu carrego aquilo comigo, que eu fui o Senhor, que eu sou rico, que eu tenho poder, que eu fui a princesa, que eu fui o rei, e de repente eu vou voltar e não sou mais nada disso. Como compreender isso? Como aceitar isso? Por isso que nas comunicações mediúnicas ele coloca que nem todos os espíritos falam da reencarnação. Eles não defendem, né? Porque cada um está no seu grau de entendimento. Aquilo que eu falei, você desencarna e leva aquilo que você aprendeu, aquilo que está na sua consciência. Então, essa unidade se faria ou se fará pouco a pouco, à medida que nós, homens enquanto humanidade, formos buscando esses esclarecimentos. Porque nos diz o Espírito de Verdade que o erro não pode prevalecer. Mas isso tudo vai sendo trabalhado gradativamente. Então, Kardec ainda questiona se as doutrinas errôneas têm por efeito, aliás, retardar o progresso da verdadeira ciência. E aí os espíritos nos dizem que tudo tem que ser pelo esforço. Então, tudo tem que ser buscado. Você tem que trabalhar, você tem que buscar. Ou seja, elas nos ensinam que devemos estipar primeiro aquilo que é dito, como errado. Estipar aquilo que é errado e por isso é preciso estudo. Então, para a gente limpar aquilo que é considerado errado, a gente precisa estudar. E para estudar, a gente precisa estar aberto para as verdades. E que nem todo mundo, nem todas as doutrinas, nem todos os líderes aí estão preparados ou têm interesses em buscarem essas verdades. Então, esses espíritos também estão passando nas suas comunicações aquilo que eles acreditam. Então, ele fala ainda que essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do nosso mundo. Ainda estamos no mundo inferior e nós não somos, perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não aceitaria senão a verdade.
Então, todos nós estamos buscando esse entendimento e buscando aí essa perfeição. Nós precisamos de uma aprendizagem que a gente possa distinguir o verdadeiro do falso. E tudo isso tem um ensinamento. Tudo isso passa por ensinamento. E as falsas doutrinas têm como utilidade exercitarem a verdade, para que possa haver aí estipar o erro. E é interessante que ele fala ainda, que os que adotam o erro é porque ainda não estão bastante avançados para compreender a verdade. Então, gente, nós vamos falar conforme o nosso grau de entendimento. E assim também são os espíritos. Não é porque desencarnou que eles vão trazer aí a verdade. Eles vão trazer a verdade do que eles aprenderam, do que eles acham que aquilo seja coerente. E aí, seguindo, ele ainda fala: como então haverá ainda essa unidade, Como então haverá a unidade? O Espírito de verdade, ele vai nos dizer que a unidade só se fará do lado onde o bem jamais tiver sido contaminado, misturado pelo mal. Então é preciso que esse bem esteja sobressaindo-se do mal, não se esteja misturado com o mal. Será desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque julgarão que aí estão a verdade. Então, e aí ele parte que existe um princípio fundamental para que haja essa unidade, esse pensamento comum. E essa unidade, esse pensamento comum é o amor a Deus e a prática do bem. Então, nós vemos hoje que o amor a Deus é algo de uma certa forma comum entre os homens. Não vou dizer na totalidade, mas já há aí esse algo comum que é amar a Deus e a prática do bem. Mas vejam, cada um está buscando esse entendimento. Então ele nos fala ainda que a regra certa para a gente conseguir essa unidade e a melhor doutrina é a que melhor satisfaz o nosso coração, a nossa razão e que tem mais elementos para conduzirem os homens ao bem. Então vejam que aí essa unidade ela vai de conformidade com o bem. E esses ensinamentos a gente tem que buscar aonde? No Evangelho. Se eu conheço um pouco do Evangelho, se eu conheço um pouco da vida do Cristo, esse bem, essa prática tem que estar baseada nesses princípios, nos princípios aí do Evangelho. E essa é a dica, que a espiritualidade nos passa, nos dá. Essa prática no bem, aqui nós estamos falando, dentro da doutrina espírita, estamos falando do Cristo, mas isso nós também percebemos em pessoas que se dizem ateu, mas que buscam essa prática do bem. Então veja como é interessante a gente perceber, porque existe aí várias nuances nesse processo de compreender o que realmente
é esse bem. Então, veja, gente, lembrando, a doutrina ela tem que satisfazer o nosso sentimento, o nosso coração, a razão, que não é essa coisa de engolir tudo, mas essa fé raciocinada que tanto se fala, e também conduzir a prática do bem, a prática da caridade. E para fechar o item das contradições, Kardec, ele ainda, no finalzinho aí, ele vai estar abordando várias causas que levam a essa contradição. Então, nessa nota, Kardec diz que essas contradições nas comunicações, elas podem acontecer devido à ignorância de certos espíritos. Então, certos espíritos ainda ignorantes no sentido que não têm esse conhecimento, por fraude dos espíritos inferiores que querem realmente estar aí provocando fraudes, pela vontade do próprio espírito, que fala de acordo com a época, com as pessoas, com o ambiente, e ainda pela insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Porque aquilo que nós vimos na aula anterior, muitas vezes o médium não consegue passar de uma linguagem clara aquilo que o espírito está comunicando. E ele fala ainda que outra causa, né, que pode causar essas contradições, é a insuficiência dos meios de comunicação, que não permite ao espírito completar, exprimir todo o seu pensamento. Então aí há um problema também da questão de não deixar o espírito se expressar. E ele fala ainda que um outro fator, né, uma outra causa, é a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação. Que cada um vai estar colocando aí as suas ideias, seus preconceitos, seu ponto de vista. Então, não se tem a totalidade da fidelidade real dessa comunicação, porque aí a interferência aí do médium, como ele vai estar passando a compreensão dessas comunicações. E como que podemos sanar, compreender melhor essas comunicações e essas contradições? E ele nos deixa muito claro no final aí do item que nós vamos compreender isso como? Com o estudo, a observação, a experiência e a abnegação de todo sentimento de amor próprio, que podem ensinar a distinguir essas diversas diferenças, essas diversas nuances. Então, é deixar se despir do orgulho, da vaidade, do amor próprio. É ter essa humildade de compreender que somos aprendizes e que só através do estudo, da observação, da pesquisa, do conhecimento é que nós vamos estar compreendendo um pouco mais a respeito da questão da reencarnação e das contradições como um todo, porque aqui ele faz esse fechamento do item, as contradições. E no próximo item, a gente vai estar falando a respeito das mistificações. Eu espero de alguma forma ter contribuído e que nós possamos refletir, colocando no grupo as nossas ideias e as nossas considerações. Agradeço a todos e que tenhamos uma ótima noite.